Seja bem-vindo, meu aluno, minha aluna que me acompanha nesse momento. Nós vamos então finalizando o nosso processo de encontro com alguns pensadores que fizeram parte desse processo, dessa filosofia contemporânea. Desse nosso primeiro momento, na filosofia contemporânea, nós passamos por alguns pensadores que vêm nos ensinar, vêm nos salientar e vêm trazer algumas perspectivas e interpretações do mundo, como nós já vimos ali com o próprio Karl Marx. Nós temos aqui então agora o pensamento desse filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, e é um dos filósofos também que, dentro do momento contemporâneo, tem a nos oferecer uma série de situações e pensamentos que são importantes para o nosso dia a dia. Por isso cabe pensarmos, partirmos aí de uma reflexão. Somos quem devemos ser? Você é quem de fato você é? Como que você tem agido em relação a si mesmo? Você está projetando aquilo que os outros querem que você seja ou você é quem de fato você quer ser? Essas duas perguntas, elas fazem parte da perspectiva do Nietzsche de ver o mundo. Ele começa a perceber que o ser humano está encantado com determinadas as coisas e deixando de lado outras, sobretudo o seu próprio ser. Ele vai ser seguidor, então, do Arthur Schopenhauer, ele vai considerar o Arthur Schopenhauer um mestre para ele, o Arthur Schopenhauer que dizia que a vida é trágica, a vida é puro sofrimento, porque nós desejamos e esses desejos nos fazem sofrer. E, infelizmente, nós nunca vamos conseguir parar de desejar, logo, a vida inteira nós sofreremos. Vai criticar muito forte o racionalismo, até essa ideia de onde há razão não há vida, provém de uma perspectiva própria do Nietzsche. A filosofia do martelo, que ele coloca lá no Crepúsculo dos Ídolos, é uma filosofia interessante, porque é uma filosofia que vai desconstruir para construir. É crítico, ferrenho de toda a tradição ocidental, seja filosófica e moral, seja judaica e cristã, sobretudo, porque considera que essas filosofias, a moral judaica e cristã, sobretudo, são visões equivocadas do mundo, e se considera um profeta que irá transformar e trazer e apresentar novos valores. Quando nós falamos em filosofia do martelo, nós estamos falando de um Nietzsche que procura demolir tudo o que a tradição filosófica, inclusive o próprio cristianismo, construiu. Porque ele acha que essa tradição filosófica construída, assim como aquilo que o cristianismo construiu e forneceu aos seres humanos, corrompeu os seres humanos. Retirou dos seres humanos aquilo que era mais importante, retirou a própria essência, aquilo que o ser humano de fato é. Por isso que ele propõe um retorno às origens, ou seja, retornar lá aos pré-socráticos, porque para ele os pré-socráticos realmente são filósofos verdadeiros. Por que são filósofos verdadeiros para o Nietzsche, professor? Porque acredita-se que eles não separaram o ser humano da natureza. Eles veem o ser humano como um ser íntegro, natural e que está de acordo com a natureza. Por isso que ele abomina Sócrates. Ele considera que Sócrates foi um grande corruptor justamente por ter defendido o uso da razão e da consciência acima de tudo. Então, racionalizar todas as coisas e tomar a consciência acima de tudo, para ele é uma perspectiva negativa e que afetou drasticamente o ser humano. Em relação à moral judaica cristã, ele julga inconveniente porque esse tipo de moral vai negar a vida como de fato ela é. Então quando você pergunta por que eu sou bom, por que eu sou caridoso, por que eu faço a coisa certa, muitas vezes essa moral judaica cristã ela vai mascarar o caráter trágico, aquilo que o ser humano é. Ou seja, por isso que ele vai dizer que esse tipo de moral é a moral dos fracos, é uma moral do medo, é uma moral que nós seguimos porque estamos amedrontados com alguma coisa. E outra coisa interessante que o próprio Nietzsche vai observar é essa dicotomia existente dentro do ser humano. E vai fazer o uso, então, de dois deuses gregos, o Apolíneo e o Dionísio, onde Apolo era o belo deus, né, o deus da razão, da harmonia, e Dionísio era o deus das festas, era o deus do caos, era o deus da desordem, era aquele deus do perigo, e era totalmente contrário à razão. Então ele passa a ver que esses dois elementos eles vão entrar em confronto dentro do próprio ser humano e vão fornecer aí novas formas de interpretar o mundo. Essa dicotomia que existe entre o Apolo
e o próprio Dionísio, elas são proveitosas, sobretudo com a criatividade humana. Porque ele acha que a criatividade humana ela provém da luta entre o Dionísio e entre o próprio Apolíneo. Então, se Dionísio era a própria criatividade, caótica, bagunceira e desordenada, Apolo é aquela razão que controla esse Dionísio, fornecendo então a criação de belos objetos, como, por exemplo, as obras de arte. Então, as obras de arte nada mais são do que o resultado desse confronto existente dentro de nós, seres humanos. E vai nos tornar verdadeiramente donos de si mesmo, do nosso destino, e nos torna responsável por nossas escolhas. O que ele diz? Muitas vezes nós exaltamos demais a razão, exaltamos demais o apolíneo, exaltamos demais a racionalidade, o que isso fez com que nós anulássemos a nossa criatividade, ou seja, nós nos tornamos apenas mais uma ovelha do rebanho, onde nós, querendo ou não, fomos formatados para seguir e viver da forma como as instituições querem e como a moral, talvez a moral religiosa, queira apresentar. Dentro de uma das suas obras, chamada Verdade é Mentira, no sentido extramoral, o Nietzsche vai começar a apresentar também uma seguinte ideia de que não existem verdades absolutas. Não existem verdades mais verdadeiras do que as outras, ou seja, não existe um consentimento sobre a verdade. Por quê? A verdade é apenas convenção, é apenas um acordo humano. Resumindo, por meio da linguagem se estabelece uma verdade. E para ele essa linguagem é forjada, essa verdade ela é forjada de acordo com a potência dos fortes e aceita pelos fracos, que foi o que mais ou menos teria feito, por exemplo, o cristianismo e a moral. Supostamente aqueles que se denominavam mais fortes, se achavam mais fortes que os outros, decretavam aquilo que era verdade e que era aceita pelo rebanho, aceita pelos fracos. Logo, essa linguagem que o Nietzsche chama nada mais é do que um instrumento de manipulação, um instrumento de dominação e que conduz o ser humano na perda de si, na perda de si mesmo e que vai fazer com que o ser humano, como eu já havia dito, seja apenas mais um entre tantos, sem dar a ele característica nenhuma. Seja a linguagem mental, a linguagem proferida, afasta as pessoas da natureza. A natureza não conhece palavras nem conceitos, é isso que o Nietzsche fala, e a gente implica e tenta dizer que existem palavras que conseguem descrever a natureza. Então o Nietzsche ele vai fazer esse caminho justamente contrário. Lembra da filosofia do martelo, destruir para estabelecer nossos valores. É preciso nós desconstruirmos, sairmos da nossa zona de conforto. A palavra mais adequada, talvez, para definir o próprio Nietzsche não exista, né, o conceito. Sair da nossa zona de conforto. Permitir que os nossos valores, as nossas morais, elas sejam destruídas. Então, quando ele fala da moral dos fracos, ele estava falando da questão de pessoas que abnegam a sua própria humanidade, negam a sua própria humanidade, negam o que são, negam as características, os defeitos que têm, simplesmente para enobrecer alguns valores que os outros consideram importantes, como por exemplo a caridade. E a moral dos mais fortes, ela vem justamente em oposição a isso, tá? Então ele pede que haja uma inversão dos valores. Primeiro, precisamos destruir todos os valores morais, a própria ciência, para cairmos no vazio, cairmos no niilismo. Depois que nós cairmos no vazio, no niilismo, nós invertermos esses valores, por exemplo, em vez de valorizar a ousadia em vez da mansidão, que era pregada pelo cristianismo. Valorizar a força em vez da fraqueza, o orgulho em vez da humildade. Quando nós fazemos essa inversão, nós começamos a adentrar no que nós chamamos de potencial máximo do ser humano, ou seja, que ele vai colocar lá depois como super-homem. Após o niilismo, nós precisamos então desenvolver o nosso máximo potencial. Colocarmos-nos como seres atuantes da nossa própria vida, seres completos e feitos de muita autonomia, e é aí que surge aquela relação do super-homem, um ser humano que consegue viver por si mesmo, sem ser destinado, sem ser condicionado por ninguém. Quem segue a moral dos fracos viverá sempre em rebanho. Quem estabelece
a sua própria moral, os seus próprios valores, se colocará como super-homem, porque não teme a sua vontade de potência. Então, essa perspectiva de ser super-homem, atribuir novos valores, ela vai justamente bem de encontro àquelas duas perguntas que eu havia colocado para vocês lá no começo. Somos quem devemos ser? E você é quem de fato você é? Ou você foi moldado por alguém que nesse momento considera importante que você seja daquela forma? Agradeço a cada um, a cada uma e aguardo vocês no nosso encontro.